Lucas 10, versículo 1. Quem abriu, diga amor. Olha o que a Bíblia diz. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade, lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, diga assim comigo, vão. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa, comam, bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade, digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra lida, pela tua voz que tem ecoado dentro do nosso coração, Pai. Obrigado. Que o Senhor continue falando. Que Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar, nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Olha para a pessoa que está perto de você, dá aquele sorrisão lindo e diz assim: ei, você sabia que ainda tem lugar? Olha para outra pessoa e diga assim: ei, você sabia que ainda tem lugar? Calvino. Gente, Calvino foi um cara, gente fina, legal. Eu não estou aqui para falar dele, não. Mas é porque as pessoas é que infelizmente colocam na boca de Calvino palavras que nunca existiram. Mas Calvino certa vez disse assim: o evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus os enviou. Se você olhar o que tem acontecido aqui na Igreja do Amor, não foi assim, piscar de olhos, estralar de dedos, simplesmente dizendo assim: venham e que venham as multidões, e que venham, não, muito trabalho, muita gente que foi atrás, muita gente que reconheceu que, ei, não vai cair do céu, a gente tem que ir. Um anônimo disse assim: a igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Se você pensa que está num clube de iates, aqui não é o seu lugar. Aqui a gente não veleja sozinho, o barco tem que ficar cheio. Um escritor britânico, J. Blanchard, disse assim: a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário. Aqui na Igreja do Amor é o seguinte: como é que é, pastor? Vocês evangelizam de quanto em quanto tempo? Nós evangelizamos de janeiro a dezembro. E quando acaba o ano, começa de novo, de janeiro a dezembro. E para quando? Para quando Jesus voltar. Por que
porque as igrejas pós-modernas têm perdido esse espírito evangelístico. Qual é o tipo de mente que a gente precisa ter para a gente ganhar vidas, para a gente cuidar bem delas? Sabe por quê, gente? Ainda tem lugar. E eu não estou falando que só ainda tem lugar aqui não, porque ainda tem lugar, mas eu estou vendo tudo ocupado, em nome de Jesus. Aproveite e fala com essa pessoa que está aí perto de você, ali também. Sejam bem-vindos, que alegria ter vocês aqui. Queremos que vocês voltem sempre, no nome de Jesus. Talvez você está dizendo assim, endoidou? Sabe, foi isso que a gente fez aqui na Igreja do Amor, quando não tinha ninguém. As cadeiras estavam vazias e nós começávamos a declarar: ei, tem gente ali, vai falar com eles, na Blitz do Amor, e o povo lá, para falar, para abençoar, né, filha? E chegou você, as multidões. Sabe o que é que tem acontecido? A gente sabe que a maior batalha que a gente vive está aqui na mente, gente, é na alma. E você sabe o que é que o diabo tem colocado na alma dos crentes? O que, pastor? Dos crentes, é dos crentes. Tem que ser dos crentes, porque a guerra dele é contra a gente. O que o diabo tem colocado na mente dos crentes é a seguinte coisa: a gente não tem que ir, a gente tem que esperar. Se as pessoas querem ser salvas, que elas venham até nós. Eu já fui alcançado, Deus já transformou minha vida, transformou minha família, agora que os outros se virem. Talvez você diga assim: pastor, eu acho que o senhor está exagerando. Eu não estou exagerando, infelizmente. Se você vê a maioria das igrejas no Brasil e no mundo, você vai perceber que são igrejas pequenas, onde todo mundo se conhece, e que ano após ano ninguém é salvo. Existem igrejas que nem apelo faz. Não. Eu tenho entendido uma coisa: existem 3 princípios gerais que a gente precisa observar para que essa mente seja renovada, porque é isso que a Bíblia diz. A gente não pode se conformar com esse mundo, a gente precisa justamente ser renovado, transformado pela renovação da nossa mente. E que princípios são esses? Primeiro, você tem que entender o tamanho do amor de Deus pelo mundo. João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando esse Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Que amor é esse? Você sabe para quem Jesus estava falando aqui? Estava falando para um cara que era religioso, chamado Nicodemos. Era um dos principais da sinagoga. Ele era um pastor da sua época, mas ele precisava de quê? Salvação. Uau! Jesus falando para um religioso, Jesus se preocupando com um cara que estava numa igreja, mas que ainda não tinha sido alcançado. Isso é só para você e eu percebermos, gente. Olha o tamanho do amor que Deus sente por nós, pelo mundo. Ei, eu falei amor. Você sabe por quê? Infelizmente o diabo tem colocado esse pensamento de: ei, deixa eles virem a nós. Sabe por quê? Porque infelizmente a igreja não está amando, está julgando. A igreja muitas vezes está pronta para apontar o dedo, para dizer: olha os caras na farra, olha os caras na boate, olha os caras se prostituindo, olha os caras se drogando, olha o povo ali na corrupção. Ei,
É a gente que tem que mudar essa situação. Somos nós que temos que amar e que temos que ir para as boates para chegar lá e dizer assim: Jesus mudou minha vida. Eu farrava, eu fazia isso, eu me corrompia, eu me prostituía, eu traía minha esposa, mas hoje Jesus mudou a minha vida e eu estou aqui. Não é você que está vindo até a mim, não, sou eu que estou indo a você. Sabe por quê? Eu quero que você entenda que aquele que fez isso na minha vida vai fazer na sua também. Ei, Jesus pode celebrar isso. Jesus sempre amou o mundo. Um outro princípio que transforma a nossa mente é quando a gente observa a profundidade dos nossos pecados. Mesmo assim, Deus nos amou. Lá em Lucas 7, versículo 47, versículo 48, a Bíblia diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. Sabe com quem Jesus estava falando? Com a mulher do vaso de alabastro. Aquela mulher é considerada pecadora por Simão, pelos discípulos, pelas pessoas que estavam ali na casa de Simão, todo mundo olhando e dizendo assim: se esse cara aí realmente fosse Deus, ele ia reconhecer que essa mulher aí é pecadora. Mas sabe o que é que acontece, gente? O Evangelho, Campbell Morgan diz: o Evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento, ele anuncia salvação. Por mais profundo que seja o nosso pecado, por mais fundo que nós estejamos no lamaçal do pecado, talvez como aquele filho pródigo, lá no meio dos porcos, mas esse paizão que a gente tem, sempre vai estar de braços abertos para nós. E quando nós voltarmos, mesmo pensando como o filho pródigo, dizendo assim: eu não mereço mais ser o teu filho, eu posso ser considerado o teu servo, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou fazer um bocado de coisa. E esse pai maravilhoso está de braços abertos dizendo assim: não é o que você vai fazer, não é o que você fez, mas é o que eu fiz. Vem, me dá um abraço, porque eu te amo. É isso. Quando a nossa mente começa a ser renovada e esses princípios começam a ser inseridos dentro do nosso coração, as coisas mudam. O terceiro princípio de renovação da mente diz o entendimento que somos enviados em paz. Lucas 7, 49 e 50 diz: e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Uau! Jesus a recebeu, perdoou, restaurou e depois disse assim: agora vai em paz, porque essa paz que eu te dou é a paz que você vai dar. É tão lindo ver pessoas que se converteram há pouco tempo aqui, mas lá dentro do coração, gente, tem um amor tão grande por Jesus. Pessoas que se converteram há 3 meses, que já alcançaram mais vidas do que pessoas que já estão aqui há 30 anos. Sabe por quê? Elas entenderam que não é o tempo. Não é o tempo que vai fazer de você um grande ganhador de vidas. Não. É o fato de você saber que um dia você foi chamado e você simplesmente é obediente a esse chamado. Olha para mim. A nossa mente não pode ser enganada pelo diabo, quando o diabo diz assim: não se preocupa com vidas, não. O teu lugar já está garantido. Deixa eles virem. Teu vizinho, fica na tua. Esse pessoal que trabalha com você, relaxa. Teus amigos do colégio, da faculdade, não tem que se preocupar com eles, não. Cada um por si. Não. Ei, é minha tarefa. A responsabilidade, é nossa.
Sabe por quê? Ainda tem lugar. Diga para a pessoa que está perto de você: ainda tem lugar. Fala para a outra: ainda tem lugar. William White, um pastor norte-americano, disse assim: é algo muito simples, mas forte. Nosso Deus é um Deus missionário. Aí tem gente que diz assim: pastor, é porque eu não fui chamado para fazer missões. Fulano e tal foi. Eu não. Quem disse que você não foi? Todos nós somos missionários. Um missionário lá na Índia e na Pérsia, Henry Martin, disse: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicados nos tornamos como missionários. Ei, você parou para pensar que a gente declara aqui de paulista para o mundo? Quando a gente diz isso, de paulista para o mundo, a gente está dizendo que a gente sabe para onde a gente tem que ir. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Não estou entendendo, vai entender agora. Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, Recife, João Pessoa, Maceió, Natal, Fortaleza, e aí vai andando aí pelo Brasil, Argentina, Índia, Paquistão, Indonésia, o mundo. Sabe por quê? Ainda tem lugar. Eu quero que você entenda algo juntamente comigo hoje. Para que a nossa mente seja mudada e a gente reconheça que tem muita gente que precisa de Jesus, porque ainda tem lugar. Você tem que entender primeiro que você foi escolhido. Diga assim, bota a mão no seu coração e diz assim: eu fui escolhido. Vamos dizer mais forte: eu fui escolhido. O versículo 1, a parte A, diz assim: depois disso o Senhor escolheu. Uau! E não é só você foi escolhido, você foi escolhido por Deus. E não pensa que é o pastor Arthur que chega para você e diz: ei, você foi escolhido. Deus. Algumas pessoas dizem assim: não, mas o pastor é que é escolhido. Filho, você é um pastor. Todos nós fomos chamados para pastorear de uma forma ou de outra. Você quer ver uma coisa? Você está dentro da sua casa, só tem você de cristão. Você é um pastor da sua casa. Você está no seu trabalho e você é um cristão. Você é o pastor do seu trabalho. No colégio, na faculdade, em tudo quanto é lugar que você chega, é você que tem que pastorear aquelas vidas. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu. Um grande evangelista, Wilson Carlyle, disse: evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não o passatempo peculiar de alguns de seus membros. Eu sempre digo aqui na Igreja do Amor: todo mundo aqui é ministro do Senhor, todo mundo aqui é pastor. Por quê? Porque todos nós fomos escolhidos. Ah não, pastor, eu acho que tem um número exato que Deus escolheu para poder ganhar vidas, para poder cuidar delas. Eu acho que eu não estou incluído nessa não. Quem disse isso? Veja que coisa interessante, quando o texto continua. Depois disso o Senhor escolheu, aí a Bíblia diz assim: mais 72, e os enviou de 2 a 2. Mas você sabe por quê? Se você for observar no capítulo 9 de Lucas, sabe o que a Bíblia vai mostrar? Jesus já tinha comissionado os 12 discípulos.
Depois que Jesus comissionou os 12, alguns chegaram para ele dizendo assim: porque a gente quer te seguir, a gente quer fazer isso. Aí Jesus disse: vem para cá. Não, a gente vai enterrar primeiro aqui o nosso parente que morreu. Não, aí Jesus começa a dar as direções e mostrar: ei, você também vai vir para essa aqui, entra no barco, vamos ganhar vidas. Daqui a pouco, depois de Jesus ter enviado, escolhido os 12, enviado e escolhido aqueles outros que queriam seguir Jesus, mais 72, de 2 em 2. E por que Jesus mandou de 2 em 2? Sabe por quê? Porque Jesus estava preparando outras pessoas. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? Sabe o que isso tem a ver com a gente? É que a gente foi escolhido. A gente não foi deixado de lado. Se você pensa que você não tem capacidade para ganhar alguém para Jesus, para cuidar dessas vidas, escuta: ei, quem te escolheu é que te capacita. Porque quando eu cheguei aqui com Thalita, eu tinha 21 anos de idade, Thalita tinha 18 anos de idade, eu com cabelinho arrebitado, bem novinho. As pessoas olhavam para a gente e diziam assim: 2 crianças, pastor, paizão, falando com Deus, como é que pode mandar 2 crianças para cuidar da gente? Escuta, Deus capacita aqueles que se dispõem a servir a Ele. Quando você reconhece que não foi você que tomou essa decisão, foi Deus que te escolheu, pode ter certeza, você vai ser um pai, uma mãe de multidões. As pessoas vão te seguir, sabe por quê? Porque elas não vão ver você, elas vão ver Jesus em você. Ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Quando a gente reconhece isso, a gente entende, como diz o versículo 1 na parte final: depois disso o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele. Diga assim: adiante dele. Quando você reconhece que você foi escolhido, lá dentro do seu coração você entende que você tem que ir, você tem que se adiantar. Por isso que nós devemos ir a todos. A última parte do versículo 1 diz: a todas as cidades, lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus mandou que eles fossem para essas cidades, para esses lugares. Por isso que a questão não é onde chegamos, é onde precisamos chegar. A gente está vivendo algo novo aqui na Igreja do Amor, gente. Eu vou dizer uma coisa: eu já estou contemplando essas cadeiras todas ocupadas em nome de Jesus. Acho que você não entendeu. Eu já estou contemplando essas cadeiras todas ocupadas em nome de Jesus. Você sabe por quê? Não é onde a gente já chegou, é onde a gente vai chegar. Ainda tem lugar, ó. Aí você pensa na sua família. Hoje a gente, aqui no Café Conexão, uma filhota chegou para mim e disse assim: eu estou aqui, mas o meu esposo vai chegar. Que coisa linda. Talvez você está aí hoje sentadinho, ela não está ainda, ou ele não está ainda, ou seus filhos, mas bota isso no seu coração: ei, vão chegar. É por isso que nós devemos ir a todos. Lembra quando eu disse de Paulista para o mundo? Sabe quando a gente abre nossa boca para dizer: temos uma missão, não vamos fugir dela, vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Amamos nossa igreja, ela é do Senhor, de Paulista para o mundo, muito prazer, somos a família do amor. É isso. Nós não podemos parar. Hudson Taylor disse: o Evangelho de Cristo não é apenas para consumo interno, é também para exportação. Uau! Você sabe o que eu tenho visto? Muitas igrejas
apenas com muitos consumidores. Muitas igrejas com pessoas que querem revelações. Deus falou uma coisa comigo hoje. Deus disse assim: filho, muitos querem a revelação da palavra, poucos querem a palavra que já se revelou. Você sabe qual é a maior revelação que a gente pode ter? A palavra, o verbo, que se fez carne. Eu sei que a gente precisa sim trazer conhecimento, coisas novas, mas eu vou te dizer uma coisa: o que é que adianta ter tanto conhecimento, coisas novas, e deixar tudo para si mesmo? Quando tem pessoas lá do lado de fora que não querem ouvir nada a respeito de homilética, hermenêutica, teologia sistemática, mas essas pessoas estão doidas para ouvir sobre Jesus, estão doidas para entenderem que Jesus veio ao mundo para salvar elas, para transformar a vida delas, porque esse é o verdadeiro evangelho, boas novas. A gente precisa exportar o evangelho de Jesus para todo mundo. Sabe por quê? Ainda tem lugar. A gente tem que ir a todos. Mas não é só devemos ir a todos. Olha para mim. Todos devem ir. Houve uma época em que houve uma revolução missionária no mundo, e o lema era esse: devemos ir a todos, e todos devem ir. Lembra quando eu disse que nós fomos escolhidos? O versículo 2 diz assim: lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Eugene Smith, um pastor norte-americano, certa vez disse: toda a idade é ideal para a evangelização. Deus não tem netos. Romanos 10, 14, a parte C diz: como é que ouvirão, se não há quem pregue? Eu sei que a gente vai ter ataques ou contra-ataques do diabo. A própria palavra do Senhor fala no versículo 3: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena. Sabe, a gente ser perseguido porque a gente está indo pregar a palavra do Senhor, a gente ser perseguido porque a gente está amando vidas, a gente ser perseguido porque a gente está obedecendo a esse mandamento, e vale a pena. Devemos ir a todos, todos devem ir. A melhor coisa do mundo é quando eu vejo famílias, famílias, onde todos estão envolvidos nessa obra tão linda. Eu fico vendo filhos de tantas pessoas aqui da nossa igreja, meu Deus, eles estão liderando células sem saber que estão liderando. Ontem eu vim aqui na casa de oração, e o pessoal da intercessão do amor estava lá batendo um papo, né? A manhã de cura tinha acontecido uma coisa linda, e eles falando para mim, né, que 2 vidas tinham sido salvas, e lá tinha filha de um casal aqui da igreja. A gente foi almoçar com alguns pastores, a gente está recebendo líderes, pastores de uma igreja tão poderosa lá na cidade de Taubaté, Poema, do pastor Leandro Barreto. O Brunão Morada, o Brunão do grupo Morada é dessa igreja, e o pastor deles enviou eles para cá, sabe para quê? Para aprender com a gente. E a gente estava almoçando, e eu perguntei para esse casal: cadê sua filha? Aí a pessoa disse assim: ela não está aqui não, pastor, porque o pessoal da intercessão teve que ir para uma casa para orar. Eu acho que ela tem uns 11 anos, 12 anos nessa faixa, para orar.
estão ungindo a casa e ela foi lá também. Uau! Meu Deus! Sabe, pai, mãe, você está influenciando seus filhos para que eles possam também estar servindo como você está servindo? Ou parece que são seus filhos que têm que influenciar você para vir para a igreja, para ir para a célula? Às vezes é seu filho que está dizendo assim: eu quero liderar a célula, e você está dizendo: eu não. Fala assim comigo: ainda tem lugar. Mais forte: ainda tem lugar. Escuta uma coisa, a nossa missão aqui é urgente. Quando eu falo que a gente foi escolhido, que devemos ir a todos e que todos devem ir, é porque é urgente. O versículo 4 diz: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Sabe por quê? Evangelismo é o único propósito da nossa vida que não poderemos aplicar na eternidade. Você tem adoração aqui, tem adoração no céu. Você tem louvor aqui, você tem louvor no céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: missões, evangelismo é só aqui, porque no céu não precisa mais. É urgente. O diabo não perde tempo, infelizmente, nesse exato momento. O diabo está ceifando a vida de muita gente, está levando para o inferno. E sabe por quê? Porque muitos de nós, como igreja do Senhor, não aproveitamos a oportunidade. Brian Green, um pastor evangelista, disse: a evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as atividades do cristão. Ei, meu filho, minha filha, a gente não perde tempo. Caiu na rede, é peixe. Seja o que for que a gente esteja fazendo, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai nos dar oportunidades para levar alguém para Jesus. Certa vez eu estava de férias com Thalita, eu acho que a gente estava lá em João Pessoa, eu acho que era isso, e a gente estava numa praia que era como se fosse uma piscininha natural, e de repente eu vejo um cara vendendo picolé dentro do mar. Ele levando sua carrocinha lá de picolé, um negócio tão engraçado. E eu fui comprar picolé e do nada eu comecei a conversar com ele, e com muita sabedoria, de repente descobri que ele era desviado. A esposa dele firme. E ali eu comecei a conversar com ele. Comecei a falar de Jesus para ele. Do nada, estava ele chorando e dizendo: eu quero voltar agora, pastor. E sabe, a gente não perdeu tempo, chupando picolé e dizendo: diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso ainda tem lugar. Ei, isso é tão urgente. Por isso que Andrew Murray, pastor, escritor sul-africano, disse: a missão cristã do evangelismo é a única razão de estarmos na terra. E é mesmo. A gente não está na terra simplesmente para viver sonhos pessoais que a gente tem. A gente está aqui para viver o sonho de Deus. Eu não estou falando que você não pode ter um sonho de ser um grande profissional, o sonho disso, daquilo outro. Você pode ter. Eu acredito que Deus pode fazer com que se torne realidade, mas desde que a motivação do seu coração seja sempre uma: colocar mais gente dentro do céu, na profissão que você exerce, em tudo que você faz. Você poder mostrar a essas pessoas que ainda tem lugar para elas, que a porta da arca não se fechou ainda, e que enquanto estiver aberta, você vai abrir seus lábios, você vai expor o seu coração, e você vai mostrar para elas que Jesus as ama,
que Jesus tem um futuro maravilhoso para elas, e que tudo que elas precisam fazer é se entregar a esse Jesus. Por isso que, em último lugar, a gente tem que fazer a nossa parte. Não fique esperando o outro fazer, não. Lá em casa, esses dias eu mandei as meninas arrumarem a bagunça. Você sabe como é que é célula, né? Depois que acaba a célula, parece que um tsunami passou. É uma bênção. Não vale a pena, não. E aí eu disse para a menina: vamos, arruma a bagunça. E Sara começou a ajudar, tal. Laura ficou meio que dando migué dela. Aí Sara chega para mim: pai, você sabe que Sara é feito pastora Thalita, né? Toda: pai, olha, eu quero falar uma coisa com o senhor. Laura não está me ajudando. Eu disse assim para ela: filha, faz a sua parte. Eu vou falar com Laura, mas aprenda, filha, não deixe de fazer algo porque alguém não está fazendo. Faça a sua parte. Tá bom, pai, tá bom. A Bíblia fala a partir do versículo 5, Lucas 10: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam, bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver. Digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Deixa eu dizer uma coisa, faz sua parte. No mundo existem dois grupos de pessoas: os que vão receber bem o evangelho e os que não vão receber bem. A gente só não pode ser o grupo daqueles que não vão levar o evangelho. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, vamos abrir o nosso coração, vamos mostrar Jesus para as pessoas. Não é uma igreja, não é uma religião, é Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso desejo é que, quando Jesus voltar, a gente possa ver essas pessoas indo, subindo com a gente. Porque Jesus foi preparar morada, e ainda tem lugar. Porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. Vai dar para mim, vai dar para você, para sua casa, vai dar para os seus amigos, vai dar para o pessoal da faculdade, vai dar para todo mundo. Porque o paizão quer uma casa cheia de filhos. E a Bíblia diz em João 1,12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a pergunta que eu faço nesse dia é: ei, eu e você, nós vamos levar o evangelho? Nós vamos lotar esse lugar aqui com vidas que precisam de Jesus? Ou nós vamos simplesmente ficar sentadinhos e achar que não tem mais lugar? Eu sei que você que é daqui dessa igreja, eu sei que você que está aqui, você que nos assiste pelo YouTube, ei, eu tenho certeza de que seu coração já está queimando. Eu tenho certeza de que lá dentro do seu coração você já está pensando assim: uau, eu já estou querendo ver fulano e tal, cicrano que vai para a minha célula essa semana.
eu vou trazer fulano no domingo. Sabe por quê? Ainda tem lugar.